tem dois temperos nesse negócio, que é a nossa forma de fazer. Então a gente não faz um briefing, assim, o cliente não traz um briefing, mas a gente tem a nossa forma, nossos playbooks, a nossa forma de fazer certos tipos de negócio vender. Então esse know-how tem um valor estratégico para o cliente que nos contrata. E a segunda cereja no bolo, aí o temperinho do nosso jeito de fazer, é o sistema de franquias que a gente criou. Com 14, 15 anos, quando eu quis, o meu principal motivo naquele momento era ir num evento que tem no Rio Grande do Sul lá, e o meu irmão fazia excursões para eventos, era uma das coisas que ele tinha empreendido. Então eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que ele para mim conseguir ir no evento, e pensei que o melhor lugar para eu vender seria no Orkut e no MSN, porque eu sou millennial, né? Então minha geração, meio que isso era meio óbvio. E com 17 anos, eu quebrei esse negócio. Dentre outras coisas que aconteceram no meio desse caminho, percebi que, talvez tenha uma oportunidade aqui que é vender esse trabalho de marketing na internet para outras empresas, porque se dava certo para mim, provavelmente dará certo para outras empresas. Então, em 4 de outubro de 2012, eu começo a V4. Dentro desses 10 anos, mudou completamente, né? Eu até falo que eu me preocupei em criar uma empresa, não um produto. O que a gente faz hoje é, a gente resume e implementar processos de vendas através da internet. E aí tem dois temperos nesse negócio, que é a nossa forma de fazer. Então a gente não faz um briefing, assim, o cliente não traz um briefing, mas a gente tem a nossa forma, nossos playbooks, a nossa forma de fazer certos tipos de negócio vender, então esse know-how. E a segunda cereja no bolo, aí o temperinho do nosso jeito de fazer, é o sistema de franquias que a gente criou. Eu pensei que uma das formas de escalar um serviço, que é por natureza não escalável, seria criar um modelo meio que cooperativado, né? A gente usou o modelo de franquia para organizar isso, mas é bem parecido com o modelo de cooperativa. Então a gente começou a unir outros escritórios através do modelo de franquia que poderiam ter a nossa marca, o nosso treinamento, a nossa tecnologia, os nossos clientes em troca de executar o serviço para eles e nos pagar royalties. Então hoje são 210 escritórios, com 3 mil pessoas atendendo 4.500 clientes ao mesmo tempo, e nós na Matriz temos 250 profissionais que gerenciamos essa relação entre essa rede de escritórios e profissionais com essa capilaridade enorme de clientes na outra ponta. E tem gente, e a maior parte, que vive um lifestyle business e tem gente que vive um hardcore business. Eu quero dizer com isso, a maior parte dos empreendedores empreende por acaso, né? O cara pensa assim, cara, tô aqui trabalhando, quem sabe eu montar meu negócio e vou ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí o cara começa o negócio e ele ganha um pouco mais de dinheiro, às vezes muito mais dinheiro do que ele ganharia como executivo, sem fazer grandes esforços, entre muitas aspas, e ele se acomoda ali. Ele pensa assim, cara, eu não vou crescer porque eu já ganho bastante dinheiro e crescer dói. Só que o mercado é turbulento e às vezes eu sinto que tu optar por ficar no lifestyle business, ele é uma sentença de morte, porque o mercado vai balançar, e o mercado está sempre balançando como um oceano, como uma tempestade. Só que nesse oceano tu tem canoas e transatlânticos. Então crescer não é uma opção por ganhar mais, é para preservar valor. E a gente brinca que a gente atende do alfinete ao foguete. Coisas muito, muito distintas mesmo. A gente dá 2 cases muito diferentes. A gente tem um cliente que a gente vende 20 franquias, médio por mês, de R$500 mil cada, cara. Então a gente vende franquia dele através da internet, franquia de loja física. E tem a XP, que a gente ajuda a abrir conta, que também é outra história, né? E por si só é um case bem, bem popular aí. Para a gente ter uma noção, 10 mil empresas que se cadastram para nos contratar todos os meses, e a gente só fala com 5 mil. 5 mil da metade, então a gente já nem conversa pelas informações que a pessoa coloca no formulário, e dá 5 mil que passa, a gente fecha uns 500 novos projetos ali por mês. A gente tem uma hashtag GoToIPO, então dentre as minhas perspectivas sobre uma boa empresa hardcore business, eu acredito que uma das questões que provam que ela é esse tipo de negócio é ela abrir capital. Até o final de 2030, até o final dessa década, é ser a maior empresa de serviço profissional do Brasil. Hoje a gente fatura na nossa rede uns 250 milhões, a maior empresa de serviço profissional do Brasil fatura uns 4 bilhões, então a gente está na luta para bater este player no Brasil. E olha o meu objetivo, né? Ser a maior empresa de serviço profissional. Então não quero ter o maior produto, não sei o quê. O produto, ele vai mudar ao longo desses 10 anos, isso eu não tenho dúvida. Mas que eu posso ter uma empresa que honra os empreendedores, que serve outras empresas, isso eu acredito que não vai mudar.
nesse próximo ano, inclusive, de 2023, a gente pretende lançar vários outros produtos, várias parcerias que a gente tem feito com a SAP, por exemplo, no Salesforce, formas de desenvolver versões das tecnologias deles para a nossa base de clientes, plataformas proprietárias, para ir dando mais resultado para os clientes com o mínimo de esforço, que esse é um resumo de o que é um diferencial estratégico, né? Então, toda empresa que escala precisa virar uma escola. Pela natureza, a gente tem que formar pessoas dentro da tua cultura e do teu jeito de fazer. A gente vê que, como marca, a gente deveria honrar e impulsionar esses empreendedores, dentre várias coisas que a gente faz para isso. E uma dessas formas é através da educação, porque se eu não instruir os caras sobre isso que eu estou te falando, sobre a diferença do lifestyle para o hardcore business, esses caras não vão crescer, não crescendo, não me contratarão, não entender o poder do crescimento também, não me contratarão, e a roda não vai girar. O que eu acho que eu posso te falar que é mais genérico e vale a pessoa prestar atenção, mais do que, vai num setor assim assado, é tu te preocupar com uma métrica, que mesmo que tu não tenha um negócio, tu vai ver que ela tem vários dobramentos no raciocínio, que a gente chama de must-have score. Must-have score é uma pesquisa que tu faz com a tua base de clientes, que tu pergunta assim, se eu deixasse de te fornecer o meu serviço, o quão decepcionada você ficaria? Aí tu vai dizer lá, muito decepcionada, pouco decepcionada, ou tô deixando de usar. O mercado considera se 40% a 50% das pessoas ficariam muito decepcionadas, que tu tem o que a gente chama de Product Market Fit, que teu produto é top. Então, pensa, a partir disso que eu acabei de falar, que coisa vem na tua cabeça que geraria essa resposta no cliente. Então, eu vou te dar exemplo, o iFood. O iFood, ele cria muito must-have score, porque ele é muito conveniente, né? Então, as pessoas elas não querem deixar de usar o iFood. Ou um CRM, então um negócio nada a ver, né, com o iFood, um CRM, lá, um produto de software as a service, tipo o Salesforce da vida. Uma vez que tu implementa, muito difícil de tu sair. Mais do que te dar uma dica de coisa específica que os meus olhos podem ver, considerando que eu sei que tem muitas coisas diferentes que também podem ser grandes negócios, o item que eu considero que grandes negócios têm em comum é essa alta conveniência, não dá nem para dizer que é dependência, mas uma conveniência tão grande que fica muito inconveniente trocar o teu produto por outro. Então busque criar coisas que criem isso, que não sejam super descartáveis, sabe? Quando eu ainda fazia festas, eu tive a brilhante ideia de vamos tentar montar uma balada no litoral. Eu nunca tinha entrado na balada, eu tinha 17 anos, nem sabia como era. Tinha tudo para dar errado. E deu tudo errado, não entrou uma pessoa em 3 meses que a gente manteve o estabelecimento aberto. Na hora de desmontar as coisas e voltar para Porto Alegre, e a gente cabia exatamente todas as pessoas que estavam no negócio, menos uma. Uma não poderia voltar de van, que era a van que estava transportando as coisas e as pessoas. E aí eu falei, me fudi, vou ter que voltar de ônibus e pegar o trem em Porto Alegre, né, o metrô de Porto Alegre, o trem. Só que eu não tinha dinheiro, nem telefone. Aí me deram uma passagem, que me deram o dinheiro do ônibus intermunicipal e a passagem de trem em Porto Alegre, que é uma passagem que chama de integração, que tu paga e pega o trem e mais um ônibus. E aí o ônibus demorou demais, e quando ele chegou em Porto Alegre, eu já tinha fechado o trem. Então eu não conseguiria pegar o trem, eu teria que dormir na estação rodoviária de Porto Alegre, para até o trem abrir. Eu fiquei a noite toda lá dormindo na rodoviária, e aí ainda quando eu fui pegar o trem, de manhã, às 5 horas da manhã, a passagem que tinha me dado já estava usada, a gente chamava de carimbada, ela já tinha sido usada. E aí não dava para passar a passagem no trem, e aí eu tive que chorar pro cara para passar por baixo e chegar em casa. Esse foi um perrengue bem marcante na minha vida, mas isso foi um pouco antes, 6 meses antes de eu criar a V4. Vinho. É coisa de Serra Gaúcha, né? Gosto de lasanha. Sou gaúcho e tem muita influência italiana e alemã. Eu gosto de churrasco também, mas churrasco já é mais tipo feijão e arroz pra nós, né? Casa. Eu brinco que quando eu tô em casa, é como se eu tivesse de férias, porque como eu viajo muito, estou muito no escritório, quando eu tenho a chance de estar em casa, também comprei uma casa, né, recentemente, então é o meu lugar preferido. Eu não acredito muito nos hobbies, assim, eu acredito que tudo que a gente faz tem um propósito de vida, assim, para um conjunto de uma obra, umas coisas que não são trabalhar. Eu gosto muito de cinema, eu digo, se eu vendesse a V4 hoje, talvez eu fosse para Los Angeles produzir filme, e alguns tipos de esporte, então tênis,
mountain bike, já fiz vários, já joguei rugby, já fiz tênis, já faço tênis, já fiz natação. O meu livro favorito, eu digo que é a minha bíblia. Se a V4 der errado, eu vou bater na porta desse autor e falar, cara, eu fiz tudo que tu falou e deu errado. Que é os livros do Jim Collins, a trilha inteira do Jim Collins, começando por Feitas para Durar, Empresas Feitas para Vencer, Por que os Gigantes Caem, Vencedoras por Opção. Se começar pelo primeiro lá, que é o resultado de uma pesquisa bem relevante que ele fez sobre por que empresas são great e por que elas são, qual a diferença de uma empresa great e uma empresa good, né? Uma empresa boa para uma empresa excelente. Eu diria que o meu filme favorito é Django Livre, do Tarantino. Série, a minha série favorita é Breaking Bad. Tem um quadro de Breaking Bad, inclusive, em casa. Para mim é um masterpiece também, no ponto de vista técnico, de roteiro, de cinematografia, fotografia.